Benfica venceu ontem por 1-0 a equipa do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, no primeiro grande clássico da época. O Futebol do Porto entrou em campo com mais um médio para controlar mais o jogo, a meio campo. O Romário Baró juntou-se a Lavarella e Stefano Eustáquio no trio de médios, digamos assim, do Futebol Clube do Porto. Galeno dava mais largura sobre o corredor esquerdo. Romário Baró partia às vezes da ala, mas sempre numa posição mais central do terreno, na frente de ataque. PP andava ali ao redor do ponta de lança, Mehdi Taremi, ali digamos como um segundo avançado. Na lateral esquerda do Fogo do Porto, usou Vendel, que era um lateral que era mais interior sobre aquele lado. João Mário dava a largura para o corredor direito. A dupla de centrais foi constituída por David Carmo a central esquerda e Fábio Cardoso a central direito. Diogo Costa era guarda-redes da equipa de Sérgio Conceição. O Fogo do Porto tentou, portanto, lá está, incluir mais um médio, incluindo Romário Baró, para dar mais controlo na posse, controlar mais o jogo, juntar mais o homem a meio campo e conseguir que a equipa estivesse mais equilibrada para este primeiro grande clássico desta época, 23-24. Foi isto que Sérgio Conceição fez. Já Roger Schmidt teve uma abordagem completamente diferente ao jogo. Pela primeira vez, esta época, num grande jogo, utilizou os três principais desequilibradores no apoio ao ponta-lança para Tarmusa: Rafa, Ángel Di Maria e David Neres. Não se previa que isso pudesse vir a acontecer, até pelo grande jogo que íamos ter pela frente. Portanto, o Benfica ia jogar frente ao seu rival direto, Futebol Clube do Porto, num grande clássico, e portanto não se previa a partida que o Benfica fosse utilizar uma solução tão ofensiva e que pudesse desequilibrar a equipa defensivamente. Não tanto no momento da pressão, porque aí mesmo que esses jogadores não pressionem tanto, acaba por se juntar mais gente no lado da bola e a equipa consegue pressionar bem na mesma, mas acima de tudo mais no momento de transição defensiva em que esses jogadores não têm uma reação tão boa após a perda da posse de bola e tão intensa como se jogassem, por exemplo, João Mário ou Orsnes naquelas posições de apoio ao ponta de lança para Tarmusa. Portanto, o Benfica, à partida, também por terem características os três muito desequilibradores, o Rafa mais de aceleração em posse, com a bola no pé a acelerar, o Di Maria e o Neres mais de desequilíbrio, de 1 para 1, de drible. Portanto, os jogadores, o David Neres mais sobre o corredor esquerdo, a puxar mais para o seu pé esquerdo para ir até a linha de fundo e cruzar. À direita, o Di Maria, obviamente, vindo sempre da ala, mas depois puxando para dentro para rematar com o pé esquerdo, muitas das vezes, ou andando por ali a deambular na frente de ataque do Benfica. E, portanto, à partida, por terem características, digamos, muito desequilibradoras e depois não serem tão fortes no momento de transição defensiva, num grande jogo como estes, em que as equipas precisam de estar equilibradas, não se previa que Schmidt fosse utilizar isto, e à partida para o jogo já se sabia que Roger Schmidt ou ganharia muito, portanto ele sairia deste jogo claramente por cima, porque venceu o jogo e porque de facto foi o maior, porque apostou numa solução muito ofensiva, com os jogadores claramente mais desequilibradores, ou então sairia deste jogo muito por baixo, muito mal, porque acabaria por perder e porque num jogo destes, e haveria críticas que num jogo destes a equipa tem que estar equilibrada e não se pode ir com jogadores tão ofensivos e depois deixar a equipa tão desequilibrada no momento da transição defensiva. Ainda assim, não deu muito para ver isso, acabou por não sair mal do jogo, porque não deu muito para ver se o Benfica ia ficar desequilibrado defensivamente, visto que o Futebol do Porto, até numa fase ainda inicial até da partida, o Porto até começou bem o jogo, mas aos 19 minutos Fábio Cardoso acabou por ser expulso numa entrada sobre David Neres e a partir daí, com vermelho direto, punida com vermelho direto pelo árbitro João Pinheiro, e a partir daí o Futebol do Porto passou a jogar com 10, entrou o Zé Pedro, saiu o Romário Baró no meio campo, tentava fazer um bom jogo o Romário Baró, mas acabou por ter que ser, alguém tinha que ser sacrificado neste caso e acabou por ser ele o sacrificado, para a entrada do jogador da equipa B do Futebol do Porto, que fez apenas os seus primeiros minutos no Campeonato Nacional pela equipa principal do Futebol do Porto. O jogador já de 26 anos, mas que ainda assim demonstrou ser competente, esteve bem no jogo, tendo em conta as circunstâncias em que entrava no Inferno da Luz, no Estádio da Luz, perante o rival direto, a entrar durante o jogo com a equipa a jogar com 10. Mas o Zé Pedro entrou ali para a central direito, David Carmo manteve-se a central esquerda, acabou por fazer um bom jogo, o Zé Pedro. Mas o Futebol do Porto acabou por ficar reduzido a 10. Ainda assim, durante o resto da primeira parte, o Futebol do Porto continuou por cima no jogo, foi a melhor equipa em campo na primeira parte, na minha opinião, mesmo jogando mais de metade desse primeiro tempo com 10 homens. O Benfica acabou por ter uma primeira parte fraca, não conseguiu criar grandes oportunidades de golo. O Futebol do Porto teve a melhor oportunidade de golo da primeira parte, aquele grande remate do PP para a defesaça do Anatoly Trubin. Mas depois, durante a segunda parte, o Benfica entrou muito forte. Na segunda parte, criou muitas oportunidades de perigo, entrou com tudo para atacar de forma muito, muito clara a equipa do Futebol Clube do Porto.
aproveitando o facto do Futebol Clube do Porto estar a jogar com 10, na segunda parte o Futebol Clube do Porto já não conseguiu manter a mesma atuada da primeira parte, teve um jogo muito difícil porque o Benfica entrou muito forte, entrou com tudo, com os seus jogadores de características claramente ofensivas a acabarem por resultar muito bem perante um Futebol Clube do Porto reduzido a 10 homens, e o Benfica acabou por criar muitas ocasiões de perigo e fez mesmo o golo por intermédio mais uma vez de Ángel Di Maria, ele que já tinha decidido, ou ajudado a decidir a Supertaça frente ao Futebol Clube do Porto no Municipal de Aveiro em agosto, agora volta a marcar o Futebol Clube do Porto e decide o jogo na Luz para o campeonato. O Ángel Di Maria, um diziam que estava velho e que não vinha a acrescentar grande coisa a este Benfica, o que se tem visto é que é um jogador que continua a ser um jogador de elite mundial e um jogador muito decisivo nestes jogos grandes, nestes grandes jogos, nestes grandes clássicos. Voltou ele a decidir, apesar do remate ainda tocar em Vendel e acabar por trair o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, Diogo Costa, que já tinha feito um par de defesas também muito importantes para impedir que o Benfica já tivesse marcado o golo. Na segunda parte o Benfica acabou por ser superior ao Futebol Clube do Porto, acabou pela segunda parte que fez, digamos assim, merecer a vitória, apesar de estar a jogar contra 10 homens. O Futebol Clube do Porto tem que sair deste jogo, os seus jogadores têm que sair deste jogo muito valorizados, têm que sair deste jogo, os seus adeptos têm que sair deste jogo muito orgulhosos da sua equipa, como o Mister do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, disse. O Futebol Clube do Porto, digamos que perdeu hoje um jogo, mas ganhou uma equipa, como ele disse, ele disse isto, hoje ganhamos mais do que perdemos, apesar de termos perdido o jogo. E esta também acho que é verdade. Foram 11 homens que rapidamente ficaram 10 homens em campo, de muita fibra, de muita garra, de grande raça até ao final, de muita atitude, organização, e que deram tudo até ao final pelo Futebol Clube do Porto. E que mesmo a jogar com 10, durante mais metade da primeira parte, acabaram por ser superiores ao Benfica na primeira parte e estiveram a competir pelo resultado até ao fim do jogo. Podiam ter, em algum lance, 1-0, já sabem como é que é 1-0. O Porto, no final do jogo, em algum lance, podia acabar por empatar o jogo e, portanto, o Futebol do Porto mostrou-se, apesar de estar a jogar com 10 homens, muito competitivo, demonstrou que tem aqui uma equipa para ir à luta em todas as competições. Tem que melhorar claramente alguns pontos no seu jogo, mas também demonstrou que tem uns jogadores com muita raça, com uma grande atitude competitiva e que privilegia muito o coletivo mais do que a individualidade e que tem tudo para poder ir à luta até ao final. E não tenho a mínima dúvida que esta equipa do Futebol do Porto, seja com 10 ou com 11, será sempre muito competitiva e lutará por todas as competições até ao final nesta época 23-24. O jogo Benfica acaba por não sair mal do jogo pelas soluções muito ofensivas que Schmidt utilizou, que poderiam ter sido prejudiciais ao Benfica no momento de transição defensiva, porque o Futebol Clube do Porto jogou grande parte do jogo com 10 homens e até essas soluções ofensivas acabaram por resultar para que o Benfica entrasse muito forte na segunda parte e digamos que tentasse esmagar ali o Futebol Clube do Porto e acabasse por ser superior na segunda parte e ganhar com o gol do Ángel Di Maria. Portanto, o Futebol Clube do Porto ainda assim muito limitado a nível de opções, teve que contar com os putos Gonçalo Borges e Francisco Conceição para entrarem, para desequilibrarem durante o jogo. Também Ivan Raime acabou por entrar, André Franco. Mas nota-se no Futebol Clube do Porto a falta de experiência de jogadores como o Pepe e Marcano, que estão os dois lesionados, o Marcano para o resto da época, e o Pepe com estas lesões cíclicas que vão acontecendo apesar da grande qualidade que tem. Já é um jogador que já tem 40 anos de idade. E o Futebol Clube do Porto nota muita falta desses dois centrais. Tem dois centrais que não digo que sejam incompetentes, são dois centrais bons, são dois centrais competentes. A David Carmo até é forte no momento de saída de bola, a nível do passe, mas tem jogadores mas são dois jogadores claramente com muita dificuldade para controlar espaços largos. Portanto, quando a equipa joga com a linha defensiva bastante subida, tem muita dificuldade para depois apanharem os avançados adversários na velocidade e mais uma vez deixaram-se bater hoje. O Fábio Cardoso foi comido na velocidade pelo David Neres naquele lance, acabou por depois cometer a falta que lhe valeu o cartão vermelho direto, dado por o árbitro João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, e no outro lance, David Carmo também acabou por levar um amarelo, que também foi ao ver do árbitro a ver se seria vermelho, mas acabou por ser só cartão amarelo, por um lance que também foi comido na velocidade pelo Rafa. Portanto, dois centrais que têm muita dificuldade em controlar espaços largos. Pepe e Marcano faltam aqui para dar experiência a esta equipa e grande capacidade de liderança, de posicionamento em campo, serem muito fortes a nível defensivo e depois a nível ofensivo, principalmente o Marcano também é um central goleador, marcar os golos lá na frente. Portanto, são dois jogadores que fazem muita falta. Já para não falar das duas principais peças das últimas largas temporadas do Futebol Clube do Porto, de Sérgio Conceição, Uribe e principalmente Otávio, que faltam neste momento este Futebol Clube do Porto, e que o Futebol Clube do Porto ainda está a tentar encontrar a melhor maneira de se enquadrar como equipa sem ter que contar com esses dois jogadores que eram chaves no sistema tático que o Futebol Clube do Porto utilizou nas últimas temporadas, com Sérgio Conceição ao leme dos azuis e brancos. Portanto,
Claramente, o do Porto com muitos jogadores de fora, uma onda de lesões que anda a fustigar o Dragão. Não teve os jogadores todos disponíveis, já o Benfica teve todos os jogadores disponíveis, demonstrou ter muito mais opções que o Futebol Clube do Porto já em condições normais e com esta onda de lesões do Futebol Clube do Porto ainda mais. Acabou por vencer o jogo, assume a liderança provisória do nosso campeonato, ganha o primeiro clássico da época, que é muito importante. De relembrar que nos últimos 23 anos apenas 2 equipas que não ganharam o primeiro clássico que disputaram na época é que foram campeãs no final da época. Foi em 2004-2005 o Benfica de Giovanni Trapattoni que perdeu o primeiro clássico da temporada por 1-0 frente ao Futebol Clube do Porto e que no final acabou por se sagrar campeão nacional. E na temporada 2015-2016, em que o Benfica de Rui Vitória até perdeu os primeiros 3 clássicos da época no campeonato e depois ganhou o último com aquele gol do Mitroglou por 1-0 em Alvalade frente ao Sporting. Mas que normalmente é raro que uma equipa que perca o seu primeiro grande clássico da época que o perca e que depois no final venha a ser consagrada campeã nacional. Mas isso, claro, os recordes, como se costuma dizer, estão aqui para se bater ou digamos, aquilo que não acontece tão normalmente está aqui para poder acontecer esta época, tudo pode acontecer até ao final. Isto normalmente não costuma acontecer por uma questão de pontos, porque já vimos distâncias muito maiores do que a distância que ficam agora as duas equipas, o Porto fica a 1 ponto do Benfica, já vimos distâncias muito maiores até já para além do meio da metade do campeonato, em que o Benfica recuperou, por exemplo, lembramos em 18-19, o Porto com 7 pontos de vantagem, o Benfica recuperou hoje e acabou por ser campeão nacional. E o Futebol Clube do Porto acabou por recuperar estes 7 pontos de desvantagem em relação ao Benfica também ali a meio da época, que acabou por ser campeão nacional na época seguinte, em 19-20. É acima de tudo, portanto não é por uma questão prática de pontos, é acima de tudo porque as equipas normalmente ficam mais fragilizadas quando perdem um clássico com um rival direto. Se for o primeiro clássico da época, ficam com mais dúvidas do que a equipa que ganha, que fica com uma confiança enorme. E isso depois acaba por fazer a diferença nos jogos seguintes nessa época, e normalmente no final acaba por ser a equipa que ganha o primeiro grande clássico da época, ganha ali uma confiança e uma motivação que a equipa que perde não ganha, que fica com dúvidas e que normalmente acaba por consagrar a equipa que ganha o primeiro clássico da época. Está isso nas estatísticas como o campeão nacional. Agora a verdade é que isso pode muito bem não acontecer esta época. O Futebol Clube do Porto já me mostrou que tem 11 jogadores que têm, e muitos mais jogadores que têm a raça de dragão, que têm muita competitividade, que são muito intensos e que vão ser certamente, como o grande coletivo que são, vão crescer como equipa e vão dar muita luta até ao final em todas as competições, como é o ADN do Futebol Clube do Porto. O Benfica também tem uma grande equipa e apesar de estar mais permissivo a nível defensivo esta época e de não ter arrancado tão bem a época como o arranque formidável que teve na temporada passada, em que foi campeão nacional no final da época, continuar a ser uma equipa muito forte, tem muitas opções e o Schmidt, quando encontrar também a melhor forma de incluir todos os seus principais jogadores, e o Conceição também, da forma de incluir os seus principais jogadores e de potenciar o talento dos seus principais jogadores, tanto no Futebol do Porto, o Sérgio Conceição, como o Roger Schmidt no Benfica. Acredito que estas duas equipas ainda vão ficar cada vez mais fortes e vão lutar sem dúvida até ao final pelo campeão nacional. Portanto, apesar do Benfica ter ganho este clássico, o Futebol do Porto continua com muitas hipóteses de lutar pelo título. Portanto, ainda faltam 27 jornadas a serem disputadas, 81 pontos em disputa até ao final do campeonato. Portanto, o primeiro clássico da época está feita a minha análise ao jogo, mas de relembrar que ainda falta muito campeonato e também temos um Sporting muito forte que hoje vai jogar a Faro frente ao Farense e que pode, ganhando, voltar à liderança do campeonato e portanto, e que é uma equipa que neste momento parece-me que é a equipa que está com o plantel mais equilibrado em todas as posições e que está melhor neste momento a praticar o melhor futebol e com tudo, digamos, já mais organizado e a equipa já mais, um 11 base já mais bem definido, um perfil base muito mais bem definido do que outras equipas que ainda andam aqui a tentar descobri-lo, esse 11 base, digamos, ou a tentar descobrir esse perfil base, essa forma melhor de jogarem, os melhores jogadores, a melhor forma de conseguir, digamos, reunir o talento dos seus principais jogadores em prol do coletivo dentro do campo, como ainda acontece com o Benfica do Roger Schmidt, que por suas coisas que ainda são equipas em crescimento. O Sporting, claro, também é uma equipa em crescimento, mas já tem tudo muito mais bem definido, o que permite que neste início da época esteja superior aos seus rivais, à concorrência, à equipa do Sporting de Ruben Amorim, e que por isso, também perante um Braga que a profundidade de plantel que tem deveria lhe permitir, neste momento, ter maior continuidade do que aquela que tem tido, a nível exibicional e mesmo de resultados. Portanto, e normalmente o Braga que precisa de marcar sempre pelo menos 3 golos para ganhar o jogo, porque senão, como é uma equipa muito permeável neste momento a nível defensivo, e que se desliga muito, os jogadores desligam-se, a nível de concentração desligam-se muito facilmente do jogo, acaba por sofrer muitos golos, e obviamente que ter que marcar sempre pelo menos 3 golos nos jogos para eles poderem ganhar, isto também não há quem resista a isto. Portanto, o Braga já tem um perfil base, porque repetiu mesmo 11 do jogo com o Boa Vista no jogo com o Estrela, mas depois de estar a ganhar 3-0 e o Estrela já sem os seus principais jogadores, alguns já tinham saído, portanto, já uma equipa com alguns jogadores que nem costumam ser titulares, conseguiu ainda reduzir para 3-2 e causar dificuldades ao Braga, se não fosse um potente mas desastrado
Medure a falhar o golo do empate. O Estrela podia muito bem ter empatado o jogo. Portanto, o Braga ainda é uma equipa que me causa muita desconfiança porque se desliga muito rapidamente do jogo. E porque, apesar de ter jogadores, o Zalazar que está a demonstrar o seu nível e neste momento parece-me um titular do Braga, é um jogador que pode-se vir a tornar indiscutível ao longo da época, se continuar a demonstrar o nível que tem demonstrado nestes últimos jogos, um nível muito alto, um jogador de grande risco na posse, é verdade, mas que com os seus passos de risco também consegue encontrar soluções muito interessantes, até encontrar jogadores soltos nos corredores laterais com os seus passos muito bons. É um jogador de grande qualidade e que tem demonstrado, principalmente a nível ofensivo, a sua qualidade nestes últimos jogos. Pode acabar por ser um indiscutível nesta época do Braga, mas ainda vejo, apesar de a nível ofensivo ver um Braga forte, a nível defensivo ainda vejo um Braga muito permeável. Vejo um Braga ainda assim um perfil base bem identificado. Vejo o Sporting nisso superior a Braga, Porto e Benfica. É que uma equipa que neste momento já está muito mais encontrada e muito mais aquilo que vai ser durante a época já o é agora. Portanto, uma equipa já muito mais bem definida nesse sentido, mas todos estes clubes, todas estas equipas que eu disse, ainda têm tudo para lutar pelo Campeonato Nacional e por todos os títulos em Portugal e fazer boas campanhas europeias até ao final da época, porque ainda falta muito campeonato pela frente, apesar desta primeira vitória no grande clássico da época ter sido o Benfica por 1-0 frente ao Futebol Clube do Porto. Foi isto, portanto, foi a minha análise a este clássico. Benfica venceu, parabéns, mas ainda falta muito campeonato e as 3, 4 principais equipas ainda têm muitas hipóteses de virem a melhorar e de virem a lutar por todas as competições até ao final da época. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like aqui, tchau.